A paz do Senhor, irmãos. Tudo bem com vocês? Eu espero que todos estejam bem. Eu sou Thalita Lohane e sejam muito bem-vindos para mais um vídeo no canal. No vídeo de hoje, vocês vão estar de cara com esses versículos 9, né? Ele me disse: minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Por isso, eu vou ler aqui para vocês. E ele me disse: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Por isso, de boa vontade, antes me gloriarei nas minhas fraquezas, a fim de que repouse sobre mim o poder de Cristo. Aí aqui tem o 10, Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então é que sou forte. Então, hoje eu vim falar sobre um assunto que, infelizmente, o meu eu não assim, irmãos, a gente é ser humano. E por mim, pelo meu eu, é totalmente difícil. Eu não traria assim essa mensagem porque contradiz com o meu eu. Mas Deus, ele age assim, né? Ele manda mensagens que às vezes contradiz com o nosso eu ali, mas você, talvez você pergunte, tá, mas você não gosta de levar a palavra, você não, irmãos, não é que eu não goste. É que a gente é ser humano. Irmãos, não adianta. Eu não posso chegar aqui pra vocês e dizer, irmão, é assim, 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 e eu demonstrar pra vocês forte o tempo inteiro, olha, é muito fácil eu chegar aqui pra vocês, olha, Deus vai te curar, olha, Deus vai fazer isso. É muito fácil pra mim chegar aqui e falar pra vocês. Mas o objetivo deste canal não é esse não, irmãos. O objetivo deste canal é ganhar almas para Jesus e vencermos juntos. Passar por dificuldades juntos e vencer. Aqui não é só pra, né? Cristão não é aqui na terra, né? Aqui nessa terra não é feito só de vitória, não. Aqui é altos e baixos, né? E a gente tem que mostrar isso pros irmãos, né? Não adianta não eu chegar aqui e falar. Diz. Thalita, mas não é bom ter revelação? É ótimo. Mas desde que a revelação venha de Deus. Ninguém pode sair revelando coisas, profetizando coisas que não é do Senhor, não. Porque lá na frente, naquele grande dia, você vai ser cobrado por isso. Eu vou ser cobrada por isso, né? Thalita, mas então não pode profetizar? Profetizar sobre a sua vida e sobre a vida da pessoa é uma coisa. Olha, irmãos, eu creio que o Deus vai te curar. Eu creio que Deus... você crê. E a fé, né, ela move montanhas. A Bíblia fala que você tiver uma fé com o tamanho de um grão de mostarda, diga este monte, né? Passa daqui para o outro lado e ele vai. Mas uma coisa é você profetizar, outra coisa é você dizer, Deus mandou te dizer tal coisa, isso. Ou você vai ser curado, né? Tem que falar, eu creio, irmãos, tome posse, eu creio que você vai, né? E se for da vontade de Deus, você vai ser mais abençoado. E é assim que a gente tem que ser.
O título da mensagem é Mesmo sem entendermos, precisamos confiar em Deus. Porque é essa a vontade de Deus. Por mais que a gente não entenda muitas das vezes algumas situações que acontecem em nossas vidas, precisamos confiar no nosso Senhor. E o que eu vim falar para vocês hoje é isso, para nós hoje. E a palavra de Deus, irmãos, muitas das vezes o pregador pensa que está levando para os outros, mas muitas das vezes é para ele mesmo. É para os outros também, mas muitas das vezes é para ele mesmo, né? É para ele mesmo. Então a gente não pode só levar a palavra para os outros, a gente tem que reconhecer a nossa fragilidade, né? E tipo assim, olha só, Deus, ele age muitas das vezes de um jeito que a gente não esperava que ele agisse. Muitas das vezes a gente pensa uma coisa e Deus demora e faz de outro jeito. Não demora, né? Deus não demora, ele vem na hora certa. Ele demora do nosso jeito. Né? Tipo, nós acha que Deus demora. Deus não demora, não. E aí, a gente fica frustrado. Por que eu tô falando que essa mensagem é difícil para eu trazer para os irmãos? É algo que acontece comigo todo dia. Quem não passa por isso? Todo dia sim, irmãos, às vezes, né? Quem não passa por isso? Fica frustrado? Todo mundo passa, porque nós somos imperfeitos aqui. Nós temos limitações. Então, basicamente, limitações. Então, com o celularzinho no ouvido, né? Mas é isso. Muitas das vezes é assim, né? A gente é imperfeito, a gente não é limitado, a gente infelizmente pronto por aqui, às vezes vem, né? E a gente tem que aprender a confiar em Deus em meio à tempestade, em meio a esses vendavais todos, né? A gente precisa confiar em Deus. Irmãos, muitas das vezes Deus nos colocará em situações que a gente não esperava passar. Muitas das vezes a gente tem que levar a palavra gemendo. Sim. Ah, Thalita, mas você tem que... Tem alguns que falam, mas você só tem que levar a palavra, a gente só pode falar da palavra de Deus quando a gente tá bom. Como é que a gente vai levantar pessoas se a gente tá ruim? Não somos nós que levanta pessoas, irmãos. Deus. Eu não tô falando isso por mim, não, irmão. Se eu falasse por mim, se eu viesse aqui trazer essa palavra por mim, primeiramente não sairia nada. Segundo, que ao invés de melhorar vocês, eu ia piorar todo mundo, né? E aí, irmãos, não é assim, não. Deus falou aqui que a minha graça te basta porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Na fraqueza que o poder de Deus se aperfeiçoa. É difícil entender, né? Era pra aperfeiçoar quando a gente estivesse forte. Por isso que é assim, mesmo sem entendermos, precisamos confiar em Deus. Porque Ele sabe o jeito certo de agir, Ele sabe da forma certa de agir. E quem somos nós pra, né, questionar alguma coisa? A gente só precisa confiar e crer que Ele vai fazer o melhor por nós. Muitas das vezes, irmãos, eu tava só um caco de gente. E foi nesse momento que Deus me usou para poder levantar outras pessoas. Eu falava com Deus, mas eu tô ruim, eu tô só um caco. Como que eu vou levantar pessoas? A gente tem um grupo de oração e meu irmão falava assim, Thalita, meu irmão Bismarck falava, Thalita, a gente não pode levantar pessoas, a gente tá pior que elas, mas infelizmente é assim que Deus age. Deus, Ele quer nos usar para levantar pessoas quando a gente pensa que está fraco, porque pensa, irmãos, porque a gente nunca está fraco, porque o poder dele se aperfeiçoa a nossa fraqueza, entende? Então, assim, é difícil de entender o trabalhar de Deus,
Muitas das vezes a gente fica frustrado, sem entender, a gente questiona, a gente briga. Ai, meu Deus, mas pra que isso? Eu não tô aguentando nem meus problemas, eu vou... Não é você, é Deus. Deus sabe da necessidade de cada um. Ele usa você pra levantar alguém. Você tá mal e aí talvez ele pode usar outra pessoa também pra te levantar. Então é assim que Deus trabalha. Deus, ele não tem, tipo, a mente limitada como eu e você tem. Irmãos, eu vou contar pra vocês um pouco da minha história. Deus, ele age muito, assim, muitas das vezes em contrário de nós. Porque, ó, eu já passei por poucas lutas. E o que eu passei eu não desejo pra ninguém. Mas eu não vou contar essa história aqui pra vocês ficarem com pena. Não, todo mundo passa por dificuldade, todo mundo passa por momentos turbulentos, né? E a gente precisa aceitar isso. Todo mundo passa. Pode ser cego, não cego, pode ser aleijado, não aleijado, pode ser surdo, não surdo. Todo mundo passa. E ninguém é digno de pena de ninguém, porque, né? Ninguém é digno de pena de ninguém, porque todo mundo é igual perante Deus. Ninguém é mais querido do que o outro, não. Todo mundo é filho e ele ama do mesmo jeito cada um. Irmãos, quando eu estudava, eu já passei várias situações, mas eu vou contar essa pra vocês, porque outras também não convém. Talvez, quando se resolver, eu conto testemunho. E testemunho é pra glorificar o nome de Deus, não é pra dizer, Thalita, não. Vou glorificar o nome de Deus. Eu vou contar pra vocês aqui uma história. Quando eu estudava, desde o ensino fundamental, eu ficava sempre frustrada. Por quê? Nada dava certo pra mim. E muitas das vezes eu ficava revoltada porque eu falava, Deus, eu te sigo. Desde criança eu vou pra tua casa. Deus, eu tô entregando minha vida. E eu falava pra Deus e tudo dando errado. Era pessoas, tipo, sabe, me minimizando, tipo, coitada dela, só porque é deficiente. E, irmãos, não era só isso, eu ficava sozinha na hora do recreio, quando eu estudava, eu não era incluída muitas das vezes nas atividades do ensino fundamental, eu não fui incluída em nenhuma. Aí eu acabei, né, ficando mal, e eu falava, por que fulano faz isso e eu não faço? Por que tal pessoa é querida e nenhuma pessoa assim chega pra mim e tal, pra fazer alguma coisa, não sei o quê. Mas não me trata como os outros, eu poderia sair, voltar pra eles, tanto faz da sala. Agora, se outra pessoa saísse e voltasse, eles xingavam. Eu falava, mas por que eu sou diferente? E eu ficava ali me perguntando, mas por quê? Por quê? Aí aconteceu um tempo e eu queria desistir. Aí Deus usava pessoas até da minha família, Deus usa pessoas até da minha casa. Dizia, não, só falta pouco tempo, não desiste não, pra você ir pro ensino médio e tudo mais. Não desiste não. E aí eu, mesmo frustrada, mas eu ia mais, irmãos. Eram dias que eu não tenho nem palavras pra explicar. Sabe quando você mata um leão todo dia? Mas só que pra mim não era um leão, pra mim era o dobro. E, sabe? E eu ia, tinha vez que eu não ia também, tinha vez que eu desanimava, irmãos, eu já bombei em escola por causa de falta. Já repeti, não tenho vergonha porque eu sou ser humano. Por causa de falta, por quê? Porque eu não queria mais estudar, eu não queria mais nada, sabe? Pra mim eu era diferente e pronto, e Deus me amava mais e era isso. Até que um belo dia, eu vou resumir, até que um belo dia eu passei pro ensino médio. Aí as coisas
começaram, assim, a se encaixar pouco a pouco. Só que não era do jeito ainda que eu queria que fosse. Fala, meu Deus, por quê? Irmãos, era uma luta. Eu ficava esquecida na escola. Todo mundo saía, me deixava sozinha. E na época eu não sabia andar, assim, eu era muito mais besta do que hoje. Hoje eu falo mais, assim, eu converso mais, mas antes eu não conversava, eu era igual pior do que bicho do mato. Eu, tipo, eu não tenho coragem de pedir ajuda pra ninguém, isso é um defeito meu. Eu não tenho coragem, sério mesmo. E naquela época era pior. Aí eu ficava lá esquecida, sozinha, e não tinha coragem. Aí as pessoas chegavam, ô Dozinha, deixa ela. Mas isso pra mim era o fim do mundo. Porque eu não queria me sentir uma coitada. Eu não sou uma coitada. Eu falava, meu Deus, eu não sou uma coitada. Por que eles estão falando isso pra mim? Eu só não enxergo. Mas eu sou igual a todo mundo. Por que a minha vida tá assim? Eu que te servi há tanto tempo, te sirvo até hoje. Mesmo com as minhas falhas, Deus, eu sou falha, mas eu te sirvo, né? E muitas das vezes, aí teve uma vez que eu passei, quando eu já tava no ensino médio, eu já fiquei esquecida no ônibus. E na época, graças a Deus, era minha tia, que ficava comigo, mais irmãos. Eu vou dizer algo pros irmãos. Eu passei por isso tudo, mas graças a Deus. Por mais que o povo chamava de coitadinha e falava assim, mas Deus nunca me desamparou. Podia o homem me deixar lá sozinho, os meninos me deixar sozinho, o homem que eu quero dizer em geral, podia me deixar lá sozinha, mas Deus sempre enviava um servo dele para me ajudar. Até se não era servo dele. Ele me pegava, me levava pro ônibus ou me levava para esperar o outro ônibus, porque tinha vez que eu ficava esquecida até dentro do ônibus. E aí, mesmo que eu ficava mal com essa situação, mas Deus nunca abriu mão de mim, Deus nunca me desamparou. Por mais com a minha bocona que eu ficava só questionando por que isso é na vida de Deus, Deus nunca me desamparou. Sempre esteve comigo nos momentos difíceis. E assim Ele é com você. Ele é com cada um de nós. Não é só comigo, é com vocês todos, com cada um de nós. Como eu falei, Deus ama todos nós. Ele morreu na cruz por todos. E nessa feita, eu fiquei um dia esquecida dentro do ônibus que era da minha tia. A minha tia dirigia. Aí eu tive que ir pro sítio com ela, levar os outros meninos, né? Porque ela ia buscar e levar os meninos pro sítio. Irmãos, eu saía da escola 11h20, cheguei em casa pra almoçar e nisso eu fiquei sem almoçar um bom tempo. Eu cheguei aqui em casa pra almoçar, já era quase 2 horas da tarde. Aí eu falei, Deus, eu não aguento mais isso. Tinha dias que eles me deixavam na rua, saía, esquecia de mim. Na escola, as atividades não eram igual aos outros meninos, porque os professores parece que achavam que eu tinha problema mental. Irmãos, isso era muito frustrante pra mim. Eu participava eu ia para as igrejas antes de conhecer a que eu tô agora, graças a Deus, é uma igreja maravilhosa. Não tenho o que reclamar dos meus irmãos. É muito bom. E antes de ir para a igreja que eu tô hoje, eu passava por momentos de exclusão também, porque, tipo assim, não da minha tia. Graças a Deus, a minha tia me ensinava versículos, me ensinava, sabe, tudo. Minha tia. Mas tinha hora que chegava pessoas que chamavam os meninos pra brincar e eu ficava lá, sozinha, vendo os meninos brincar. Aí eles falavam, fica aqui sentada que os meninos vão brincar, que você vai se machucar. E eu ficava lá sentada, só escutando os meninos brincar. Na escola, eu tive que ouvir professores falando assim, ó, Thalita, você vem pra cá, mas só pra escutar. E uma professora falou assim, você não vai fazer nada, você tá aqui só pra escutar. E imagina vocês ficar de 7 horas da manhã até 11h20 sem fazer absolutamente nada. Só que eu fazia, né? Graças a Deus, porque tinha as professoras lá comigo. Minhas professoras, eu não tenho nada que reclamar a professora de apoio. Tinha algumas maravilhosas também. Deus sempre enviava anjos na minha vida. Tinha professora de biologia, de ciência. É uma professora
professoras maravilhosas, não vou citar nomes também, mas são maravilhosas. Eu não sei se elas vão querer citar nomes aqui, mas eu não vou citar. Mas eram professoras maravilhosas, eram professoras, sabe, enviadas por Deus, minhas professoras de apoio mesmo. E outra que eu considero como uma mãe também pra mim, que é a minha professora da sala de recursos, que foi minha professora da sala de recursos, que até hoje eu tenho contato com ela, que ela é uma serva de Deus. Ela é católica, mas irmãos, não é a igreja que faz a pessoa, não é o lugar que congrega, mas sim o coração da pessoa. E ali ela é muito serva de Deus, é muito abençoada em tudo que ela faz, sabe? A minha outra que eu aprendi braille também é uma bênção de Deus, né? Mas teve outros, né, que me colocavam pra baixo e diziam que eu tava aqui só pra eu escutar. Teve uma mesmo que me desafiou de várias vezes, né, tipo, faz essa atividade, tá vendo esse desenho? Ela não viu que eu era deficiente. Eu pensei, não é nada também não, porque ela era gente boa também. Só que teve uma vez que eu tive que enfrentar, tipo, sobre crer em Deus. Tipo, o professor não cria em Deus e ficava tentando inflamar na minha cabeça que a gente era feito do macaco. Vixe, era muita coisa, isso me abatia demais. Aí, Deus, no terceiro ano que eu achei que ia ser, e eu gostava lá da escola onde eu estudava, mas por quê? Lá encontrei amigas. Sempre Deus arrumava uma coisa boa pra mim. Deus, ele sempre arrumava coisas boas pra mim e eu arrumei muitos amigos lá, na Antônio Mendes, mas pessoas de lá mesmo. E eu tive dois anjos na minha vida que sempre me acompanhavam. Uma descia comigo do ônibus, a outra também quando eu ia no mesmo ônibus que ela. No recreio, uma era minha colega. Quando ela ia pra escola, eu ficava segura porque ela sempre me pegava. Ela sempre me pegava, né? E aí... Peraí, gente. E aí... Era, tipo... Sabe? Eu perdi até a concentração aqui. Mas era muito difícil. Mas era muito difícil, sabe? Peraí, gente. Irmãos, então, desculpa aí que meu sobrinho acordou, ele tava dormindo aqui, como eu falei pra vocês. E aí, irmãos, foram muitas dificuldades, foram muitas, sabe? E aí, mas esses anjos, eles nunca me desampararam, essas duas meninas, né? Uma era minha colega, a outra era minha amiga mesmo. Eu estudava em outra sala. Era pra ser minha colega também, mas, como eu falei pros irmãos aqui, eu bombei de ano. E aí, irmãos, graças a Deus eu venci. O terceiro ano foi muito ruim porque, né, teve esse negócio da doença aí que teve. Aí as aulas foram online e foi pior. Mas enfim. E aí, irmãos, eu ficava me perguntando, né? Eu ficava me sentindo mal porque eu não tinha um estudo como o dos outros meninos. E aquilo me abatia muito. Me abatia demais porque eu queria ter sido igual a eles, né? Eu queria ter sido igual a eles, eu queria ter um estudo também como eles tiveram. Mas eu não tive. Mas Deus, ele é tão lindo e o tempo dele é ao contrário de nós, porque eu queria naquela hora, mas Deus, ele não queria naquela hora para mim. Aquele momento era para me mostrar o quanto ele era maravilhoso na minha vida. Eu não estava entendendo, né? Eu não estava entendendo e até hoje eu não entendi algumas coisas que aconteceram na minha vida. Eu não vou citar aqui, mas coisas pessoais minhas que eu não entendi até hoje, mas eu confio em Deus porque ele sempre tem um propósito em tudo que ele faz por nós, né? Ele sempre tem um propósito lindo, maravilhoso. E o tempo dele é melhor que o nosso. Hoje eu tô fazendo, né? A PAI, eu tô lá no instituto, onde tem pessoas igual a mim. Ele estava preparando para mim.
E eu não tava entendendo. Não era aquilo ali que ele queria pra mim, não era naquele tempo ali. Porque aquele tempo ali eu também era mais imatura, eu era uma coitadinha, ele tava tentando me mudar, entendeu? Me fazer ficar mais solta, me fazer ficar mais pessoa, mulher, entendeu? Eu não tava sendo ali, mas eu não tinha coragem de abrir a boca pra conversar com ninguém, pra me mover do eu podia ouvir o ônibus, mas eu não tinha coragem de sair ao encontro do ônibus. Hoje eu tenho algumas atitudes, mas antes eu não tinha. E eu não entendia o porquê tudo isso acontecia na minha vida. E eu entendi os propósitos, alguns propósitos de Deus. Não entendi completamente, mas entendi que Ele queria me moldar. Que Ele queria me fazer pessoa melhor para depois Ele agir. Hoje, amanhã mesmo eu vou estar lá na paz, tô aprendendo o que eu não aprendi. Tô aprendendo mais ainda do que eu pensava, tô aprendendo mobilidade. Eu queria muito aprender mobilidade, estava lutando com isso, não deu certo, porque Deus sabia que era só aquilo ali, que talvez não ia dar certo, mas Ele aprendeu melhor, Ele preparou um lugar melhor, porque lá eu vou aprender mobilidade, eu vou aprender computação, coisa que eu nem sonhava que eu podia aprender, eu vou aprender, né? Vou aprender muita coisa ali e conhecer pessoas igual eu, coisa que eu não conhecia, que eu não tinha contato. Então Deus é lindo, Deus é maravilhoso, Deus trabalha mesmo sem entender, a gente precisa confiar, é difícil, é muito difícil, porque tinha dias, irmãos, que eu não tinha forças nem pra orar, tem dia que você não tem nem força nem pra orar, nem pra clamar, você não tem força nem pra dizer obrigado, Jesus. Porque é muito difícil, mas a gente precisa perseverar. O segredo é perseverar. Se eu tivesse parado no ensino médio, se eu tivesse parado na caminhada, talvez, né? E ali serviu para me conhecer pessoas maravilhosas também. Ali Deus me colocou ali para me ver o agir dele. Tipo, você não vai aprender nada agora, porque não é o seu tempo, mas você vai conhecer que eu sou Deus na tua vida. Que eu nunca te desamparei e nunca vou te desamparar, né? E eu vi ali o trabalhar de Deus. E eu sempre clamava, Deus, não me deixe desamparada. E Deus nunca me deixou. As pessoas iam lá, me esquecia, era ruim, era, mas Deus sempre enviava outra, né? E o tempo dele na minha vida foi agora. Pra me estudar. Pra mim aprender o que eu não aprendi antes. Porque agora tem pessoas capacitadas para isso, coisa que antes não tinha. Deus estava preparando tudo, nos mínimos detalhes, e eu reclamando. Por isso que muitas das vezes a gente não pode reclamar, né? E eu recebi uma profecia antes, que ia vir dificuldade, mas que Deus ia me dar vitória. E isso foi de Deus. E aconteceu. O meu pastor me profetizou isso e aconteceu, revelou isso que Deus mandou ele dizer pra mim. Por isso que eu tô falando que a profecia ela tem que ser vinda de Deus. E ele revelou aquilo que Deus revelou pra ele. E pensa num pastor maravilhoso, irmãos. Eu amo meu pastor. Eu falei com ele, por mais que o Senhor não tá aqui na minha igreja mais, mas o Senhor sempre será o meu pastor. E o que tá aqui na igreja também é maravilhoso. Todos eles são bonzinhos. Todos. Os dois é meu pastor, os dois. Eu amo os dois como meu pastor. Eu não abandono nenhum e nem outro. Porque os dois são os anjos na minha vida. As mulheres deles são maravilhosas. Considero como uma mãe, né? A mulher do meu pastor antigo. Essa também eu considero maravilhosa, uma amiga maravilhosa, né? Então, tipo assim, eu amo os meus irmãos. Antes, assim, eu me sentia, né? Ai, quando eu vou procurar uma igreja, eu amava aquela igreja que eu ia toda vez quando eu era criança. Amava. Aprendi muito naquela igreja. Aprendi muito. E sou muito grata a Deus, primeiramente a minha tia que me ensinou vários versículos. Só que Deus me enviou para um lugar, né? Também maravilhoso. Irmãos, os meus irmãos de lá são uma bênção na minha vida. São uma bênção na minha vida. E a gente deve sonhar, a gente deve planejar, mas a gente tem que ir pedindo que seja no tempo de Deus, porque o tempo dele é melhor do que o nosso.
porque Deus, ele nos prepara, ele não vai nos dar uma coisa que a gente não está preparado, ele não vai nos colocar numa situação que a gente não está preparado para passar. Primeiro ele vai nos moldar, primeiro ele vai mostrar que ele é Deus na nossa vida, e para depois ele entregar aquilo que a gente tem buscado a ele. E muitas das vezes Deus nos livra de coisas, muitas das vezes a gente acha que, por exemplo, um relacionamento que aquela pessoa quer para nós, mas não é aquela pessoa, Deus tem outra melhor. Deus tem sempre o melhor pra gente. E Deus sempre vai nos livrar, porque Ele nos ama. E quando você vê uma pessoa passando por o mesmo problema, quando o mesmo problema pior do que você, ou sei lá, talvez pra você não seja pior do que você, mas pra aquela pessoa ali é, porque só quem passa pelo problema sabe. Só fale, profetize e revele aquilo que Deus te mandar. Deus não te mandar falar nada, fale: eu creio, irmãos, que Deus vai te curar, minha irmã. Eu creio que no tempo de Deus, na hora dele, ele vai te curar, né? E pega essa luta como aprendizado, que lá na frente, Deus, ele vai fazer você cantar o hino da vitória, porque sempre tem vitória, irmãos. O crente, ele pode passar por qualquer coisa nessa vida, mas ele nunca vai ficar sem vitória. Pode ser que não tenha vitória aqui na terra, mas mesmo assim tem. É garantida a sua vitória, mas você vai ter vitória no céu. De um jeito ou de outro, Deus vai fazer você vencer. A gente vencer, a gente vai ter vitória. Não existe sofrimento com Deus, tipo, pra sempre. O sofrimento não dura pra sempre. A luta que Deus põe é passageira, mas a vitória, ela é eterna. Nada se compara com o peso da glória que há de vir sobre nós. Deus, ele tem algo maior e melhor pra mim e pra você. A gente não entende às vezes, mas, né? Deus tem algo pra nós. E a gente precisa nos agarrar a isso. A gente precisa. Amém, irmãos? É difícil eu falar isso pra vocês. Não fique frustrado, porque é inevitável. Mas vamos vigiar, porque às vezes a gente fala coisas que a gente não poderia falar. E quando as lutas, né? Toda vez que entra uma luta na sua vida, ou Deus está te preparando, né? Ou é pra te preparar, ou é porque a sua bênção tá chegando, né? Aquilo que você pediu para Deus tá chegando, e o diabo quer fazer você pecar com a sua língua para que ele venha impedir, embaçar a bênção, né? Embaraçar a bênção não chegar até nós. Porque o inimigo também é sujo. Todas as vezes, eu já ouvi isso e é verdade, todas as vezes que você tá prestes a ser abençoado por Deus, todas as vezes que nós estamos perto de alcançar aquilo que pedimos para Deus, é porque e vem uma luta, é o diabo tentando embaraçar. E é uma prova também, né? E Deus permite porque é uma prova, se a gente vai murmurar ou se a gente vai continuar perseverando. Se a gente vai ser como Jó. Que Jó, o diabo tocou na vida dele. O diabo viu que Deus ia abençoar ele, mas ele tocou e Deus permitiu. Mas Jó, ele não murmurou, ele perseverou e Deus deu tudo em dobro para ele. E assim é na nossa vida. Então, quando a gente passar por luta, a gente tem que colocar alguma coisa na nossa mente, no nosso coração. Isso ou tá me preparando, Deus tá me preparando, ou ele tá prestes a me abençoar e é o inimigo. E mesmo quando Deus está te preparando, irmãos, é o inimigo também. Deus permite o inimigo testar você. Por quê? Porque Deus não é mau, né? De todas as provas, Deus permite o inimigo mexer na gente para ele ver, para ele nos moldar, para nos fortalecer. É igual um vaso, para ser feito, ele precisa ser amassado, quebrado e de novo, e vai fazendo até o goleiro ver que tá no ponto certo, né? Deus não vai dar um carro para uma pessoa que não sabe dirigir. Não é assim na nossa vida também. Deus não vai nos dar a bênção que a gente tem tanto buscado se a gente não saber administrar. Deus primeiro vai preparar a gente para depois ele nos entregar. Então, mesmo sem entendermos, vamos confiar em Deus. Vamos crer que ele está fazendo o melhor pra gente. Eu vou louvar um louvor após esse hino, após essa palavra. E eu peço que vocês meditem, porque é tudo sobre essa mensagem de hoje. Amém? Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos e reflita nessa mensagem.
E não olhe para quem pregou, porque quem pregou é tão falha, tão imperfeita, como posso dizer, tão frágil como vocês. Ou às vezes é até pior. Tá bom, irmãos? Mas é o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza, né? A palavra tá dizendo, então quem sou eu pra desmentir alguma coisa, né? Então é isso, meus irmãos. Que o Pai do Céu abençoe a vida de cada um. E lembre-se, mesmo quando você estiver passando por luta, você é capaz sim de ajudar pessoas. Não por você, mas pelo Deus que habita em você. Não por nós, mas pelo Deus que habita em nós. Amém? Porque não é nós que vamos fazer nada. Quem vai fazer é Deus. Nós só vamos ser instrumentos usados nas mãos de Deus. E tudo que Deus fazer, irmãos, em nossas vidas e na vida dos outros, não tem que ser pela nossa glória. As pessoas que precisarem da sua ajuda e que você ajudar e que a gente ajudar, a gente tem que dizer tudo por Deus. Eu não sou nada, eu não posso nada. É Deus. É toda a honra e toda a glória seja dada a Deus. Tudo. E quando recebemos uma vitória, toda a honra e toda a glória seja dada a Deus. Porque foi Ele quem fez, não fomos nós. Nós não podemos nada, nós não somos nada, né? Mas Deus é misericordioso para conosco, Ele é um Pai amoroso. Ele enviou seu Filho para morrer na cruz por mim e por você, para que hoje a gente estivesse aqui para fazer a obra dele. E quando concluir essa obra dele aqui na terra, a gente ir adorar ele lá no céu, a gente morar no céu, servi-lo lá no céu. E lá eu tenho certeza que nunca mais haverá essas lutas. A gente vai ser feliz, sempre felizes. Nós vamos ver aquelas pessoas que a gente ajudou. A gente vai conversar e vai dizer, nossa, valeu a pena. Eu só lembro daquele dia, né? A gente vai trocar experiências e vai glorificar o nome do Senhor, assim eu creio, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos, de cada um de nós, né? E fique com louvor aí e um beijo e até um próximo vídeo. Eu vim fazer diferente hoje. Não vou cantar com a música, até porque eu não sei de cor. Então eu vou deixar a letra passando por aí e vou cantando aqui com vocês. Ó, mesmo sem entender, mesmo sem entender, eu confio em ti. Mesmo sem entender, eu sei que é o melhor pra mim. Mesmo sem entender, Deus, mesmo que eu não consiga entender e queira tudo do meu jeito, eu até choro e às vezes até chego a dizer: por que é que tem que ser tão difícil pra mim? Parece que é difícil só pra mim. Eu sei, seus pensamentos são mais altos que os meus. O seu caminho é melhor do que o meu. Sua visão vai além do que eu vejo. O Senhor sabe exatamente o que é melhor pra mim. E mesmo que eu não entenda o seu caminho, eu confio em ti. Deus, porque sou tão pequenino assim. Vou ficar quietinho aqui no seu colo, esperando o tempo certo de tudo. Porque eu sei que vais cuidar de mim. O seu melhor está por vir. Eu sei que é o melhor pra mim, mesmo sem entender. Mesmo sem entender. Mesmo sem entender. Eu confio em
Eu cantei aqui, gente, mas enfim. Eu não sei assim, eu sei o ritmo, mas eu não sei a música de cor, então, tipo, por exemplo, veja a letra, tá bom? Esquece de quem cantou. E é isso. Um beijo.